Agora sim, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Tira Dúvidas de alunos da formação Raízes do Cabeleireiro Integrativo. Eu, Luma Sakamoto, estou aqui na condição de bombril para te ajudar a resolver as questões do dia a dia do salão, as dúvidas técnicas, as dúvidas também sobre atendimento. Se eu puder te ajudar, né, estou aqui para isso. Se você está acompanhando pela primeira vez, nós temos um formato que é basicamente é enviado preenchido um formulário com dúvidas e eu foco em responder primeiro as dúvidas dos formulários e depois eu abro para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para a gente entender em que momento de vida que cada um está, certo? E hoje, pegando a pauta aqui nossos tira dúvidas, temos dúvida sobre escovação de loiros, sobre atendimento, sobre conquistar cliente. Temos dúvidas também aqui sobre, deixa eu pegar aqui, se o óleo essencial de alecrim ajuda no crescimento do fio, como é que faz para baixar os cabelos quebrados no comprimento. Tem dúvida também sobre corte de cabelo, é isso? Vou fazer um negócio diferente aqui com vocês. Escovação. Dúvidas sobre se todo cabelo precisa de cuidado independente do uso de química ou não. Será que todo cabelo precisa de cuidado independente de química ou não? Será que o produto não é profissional funciona? E uma dúvida sobre o corte, o Chanel batidinho, que foi a dúvida da Cimei. Tomara que ela entre. Vamos fazer um Chanel batidinho na nuca. Tem muito medo de errar. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui na. Começando pela dúvida. Ah, deixa eu falar com o pessoal que entrou, né? Oi, Regiana. Regiana, Emanuela, Suzy. A Regiana tá mandando portfólio, tá cortando o cabelo. Tá escovando o cabelo. Para quem o forte era só a mão, né? Manicure, né, Regiana? Aqui, ó, cabeleireira, virando cabeleireira integrativa, sucesso. Tô vendo, viu? Tô acompanhando. A Angélica, a Carla, que é a primeira vez que tá aqui, a Keila, Juliana Maria entrou agora. A Cristiane entrou também, Cristiane mandou pergunta também, então, muito prazer, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá aqui. Vamos resolver essas dúvidas aqui, ó. Escovação de loiro. Loiro é realmente difícil nas pontas. Sim, principalmente se a ponta já deu o que tinha que dar e ela não tem mais condição de ser recuperada. Quando a gente fala sobre escovação, a gente tem na escovação a, como posso dizer para vocês, a gente tem uma dependência, né, da qualidade do cabelo que vai afetar diretamente no resultado da escovação, porque a gente está falando sobre a estética final. Então, o loiro, ele é um cabelo que passou por um processo de oxidação muito forte, ao ponto de que o tornou cheio de buracos na estrutura, né? Cheio de buracos, cheio de... a cutícula está ou esburacada, pode estar também com muita cutícula dilatada, e isso gera uma sensação de aspereza e um visual de opacidade, um visual não tão desejado. Primeiro ponto sobre loiros. Não dá para cortar a ponta desse cabelo agora, essa ponta ela tá muito ruim. O que que você vai precisar fazer? Usar o cosmético que vai te ajudar a fazer uma boa preparação desse cabelo para escovação. Então, o primeiro ponto sobre a dificuldade de escovar loiros é, preferencialmente, fazer a avaliação da condição desse fio e, no serviço de lavatório, usar o cosmético como um corretivo para diminuir a porosidade, o grau de dano desse cabelo. Se não vai dar para tirar na tesoura, só me sobra cosméticos, tá? Então, reveja a parte da tricologia, da cosmetologia, para então chegar na escovação. Reforço para vocês aqui que a formação ela é um empilhamento de expertises para dar para vocês a segurança técnica
de vocês atenderem a cliente desde o momento que ela chega até essa parte do corte para entregar a cliente pronta. Chegou, conversou, entendeu a situação, levou para o lavatório, lavou, tratou, vai fazer o corte e vai fazer ou outro serviço que você já faça e vai entregar essa cliente com a escova modelada. A escova modelada ou a escova lisa, do jeito que ela quiser, enfim. Você precisa fazer a parte do diagnóstico. Reforço aqui, não subestime o uso da ficha de avaliação técnica de fibra. Isso é um instrumento de processos de trabalho que vai te ajudar a vender, vai te ajudar a identificar o produto que vai te dar mais performance. Se você tem mais performance, você vai fidelizar mais o cliente porque você dá resultado para ela. A ficha de avaliação de fibra é tudo isso. Tenha a ficha impressa. Use a ficha, tá? Use a ficha. Até a Carla começou a trabalhar com a gente aqui no salão. Carla, amanhã, se você ainda não pegou na ficha, você vai pegar, porque a gente tem um blocos de ficha impressa. A atividade que você vai fazer, você vai usar a ficha também. Então, assim, o que eu estou ensinando para vocês, gente, não é uma coisa que eu tirei de um lugar que não é prático, que a gente não faz aqui, a gente faz. Então, toda vez que a gente começa a faz uma avaliação com a ficha de avaliação, é muito poderoso isso, tá? Ahn, próxima. Bom, faça a pergunta sobre atendimento. A dúvida é sobre como conquistar cliente. Essas são as dúvidas da Cimei. Cimei não entrou ainda. A conquista da cliente tem correlação direta com seu nível de confiança. Como é que você conquista uma cliente? É um negócio muito doido. Eu vou contar uma história rápida aqui. Ontem eu estava na mentoria voltada para marketing, que é o que eu preciso saber para chegar, alcançar até vocês, para fazer o trabalho na internet, né? Especificamente marketing digital. Aí eu estava na mentoria e é uma coisa doida, assim. Tava conversando sobre estratégia de negócio, sobre, basicamente, né, o nível mais estratégico. O que pode ser feito, como é que posso produtos criar, enfim. Só que quando o pessoal sabe que eu sou cabeleireira, especialmente as mulheres, elas começam a perguntar, elas começam a insinuar para mim, assim, elas começam na verdade, a desabafar sobre a condição do cabelo delas. E eu vou falar uma coisa para vocês, depois que a gente, quando a gente está num determinado nível de desafio, e esse desafio parece muito alto, quando você passa para um próximo nível, o desafio anterior ficou fácil, está um degrau abaixo, está mais fácil de resolver. Isso que eu estou explicando para vocês é porque eu estava lá no evento de marketing digital, tentando resolver o problema de estratégias, de ações que eu preciso fazer para alcançar mais pessoas e vender mais cursos. Sim, eu tenho que estudar isso. E aí, conversando com as mulheres, as duas falaram assim: onde que é mesmo o seu salão? Uma é do Rio e a outra é de Brasília. Elas assim, abre uma filial, você podia abrir uma filial lá em Brasília, você podia abrir uma filial no Rio, você podia. É uma coisa de louco, porque quando eu converso com as pessoas, né, as clientes, elas ficam desesperadas para atendê-las. E o que acontece? Como é que conquista uma cliente? Eu não fiz esforço para conquistar cliente, mas se eu tivesse uma tesoura naquela hora, se ela falasse assim, senta aqui na minha cadeira e me paga R$ 200 o corte, elas iriam pagar. Por que disso? Porque o nível de confiança que eu tenho no assunto cabelo é muito alto. Então, o que você precisa entender sobre a conquista de cliente? A cliente ela tem que confiar em você. Como é que gera a bendita da confiança? A confiança, ela vem quando o seu nível de entendimento e capacidade cresceu.
Quanto mais capaz eu me sinto e quanto mais eu conheço, mais confiança tenho nesse assunto. Agora, se eu estivesse conversando com elas, uma, por exemplo, é especialista em tráfego, eu não tenho confiança no assunto tráfego, né? Tráfego é quando a gente pega e paga para o Facebook para fazer anúncio e o anúncio aparecer no celular de vocês. Eu tenho o entendimento das bases, das coisas assim. Ah, entendo isso, percebo a relação disso com aquilo. Mas, olha, Luma, vai subir uma campanha e coloca uma campanha de tráfego para rodar hoje no ar. Eu vou fazer com muito custo e muita insegurança. Eu falo, será que tá certo? Não, eu não sei, não sei. Eu acho que se eu subir aqui esse público, se eu colocar essa estrutura de conjunto de anúncio, eu acho que assim, eu acho que assim tá mais ou menos. Entende? O meu nível de confiança foi lá pro pé. Eu estudei pouco, eu não estudei o suficiente para ter capacidade, para ter entendimento, conhecimento sobre aquilo. Vocês percebem? Então, como que eu conquisto o cliente? Eu conquisto a cliente sabendo mais do que ela e fazendo muito bem. Porque qualquer mulher que está na sua frente tem o potencial de ser uma cliente sua. Qualquer uma, qualquer mulher que você sentar para conversar, existe potencial dela ser sua cliente. Só que nem toda, nem toda cliente, nem toda mulher pode ser uma boa cliente para você, né? E quando você entende, quando você tem um nível de confiança alto, você começa a selecionar os clientes. Eu desejo que vocês cheguem nesse lugar de que vocês escolhem as clientes de vocês. Vocês consigam fazer esse processo acontecer de seleção, de identificação muito rápido, como eu tenho hoje. Luma, mas como é que eu vou ficar confiante para conquistar a cliente? Segue a lógica dele. Estude tricologia vivencial, vai para a cosmetologia capilar de performance, vá para a escovação e faça todos os exercícios práticos que eu falar para você fazer. Faça os exercícios, faça o resumo. Vocês têm que entender uma coisa eu vou falar para vocês. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quando eu comecei a estudar cabelos em 2013, foi esse o entendimento que eu tive. Eu olhei para o lado que eu tive a oportunidade, através do financiamento da minha faculdade, da minha segunda faculdade, que foi de visagismo e terapia capilar, eu falei assim, cara, até pouco tempo atrás eu nem sabia que tinha faculdade para cabeleireiro. Estou aqui, eu fazendo a faculdade com financiamento, foi pelo FIES. Quando eu olhei a situação, eu falei assim, quantos serão os cabeleireiros que conseguem fazer uma faculdade na área? Em contrapartida, quando eu olho para os advogados, para você virar um advogado, você tem que fazer uma faculdade e passar no teste da OAB, senão você não pode ser advogado. Olha os mercados, olha a diferença. Para ser cabeleireiro, a pessoa mal precisa fazer um curso técnico. Não precisa nem técnico. Mas analisa que se você sabe que esse mercado é um mercado de baixo estudo e você toma para si, né, a necessidade de estudar, você toma para si a necessidade de investir na sua carreira, em se dedicar, em pegar tempo e investir na prática daquilo que eu estou falando para você, você vai se tornar rainha numa terra de cegos. Por isso que é tão fácil para fazer cliente. Porque o que eu vejo, né, quando eu converso com essas clientes, com essas mulheres, é que eu olho o cabelo, meia dúzia de palavras que eu trocar com ela, eu vou descobrir o ponto cego do cabeleireiro que está atendendo ela. Porque tá fácil, é muito fácil com a quantidade de conhecimento e de prática que eu tenho hoje. E é o que eu ensino para vocês.
Não estou mostrando para vocês o caminho fácil. Não tem facilidade, mas tem muita clareza no que eu estou explicando para vocês. A clareza é: siga a ordem, faça os exercícios. Porque de tanto vocês ouvirem, de tanto vocês estudarem, vai chegar um momento em que vocês vão começar a colocar para fora. Para fora. É igual quando a pessoa vai morar num país que ela quer aprender a língua. Isso se chama imersão. O que é a imersão? A pessoa pega e tenta aprender, só que ela se dedica pouco. Ah, faz inglês uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Cara, não vai prestar, porque tem que ser todo dia, o máximo de tempo que você puder. Quando a pessoa vai para um outro país e ela só tem pessoas ao lado dela que falam a língua, tudo que ela lê está naquela língua, ela vai penar no começo. Mas depois que o processo da imersão começa a surtir efeito, de tanto que ela deu input, que a gente chama de input, entrada, entrou um monte de informação, entrou um monte de vezes que ela ouviu aquela língua, ela vai começar a falar. Ela vai ser fluente de uma hora para outra? Não, não. Mas ela teve uma quantidade, um volume suficiente de compreensão, de, ou, de listening, né, de ouvir aquilo para que ela comece a falar, para que ela comece a escrever. A mesma coisa com vocês. Eu estou muito feliz de ver o output, a gente chama isso output, a pessoa colocar para fora. Eu estou muito feliz de acompanhar, de ver o que está acontecendo com o trabalho da Regiana. Eu estou vendo a Regiana e a Regiana ela entrou como manicure. Manicure, ela está se tornando cabeleireira. A excelência vai chegar com dependência total do quanto que a Regiana ouvir feedback, ir lá, voltar, estudar, praticar. Vai lá, e segue processos. Vocês têm que entender a minha cabeça, gente. Vocês têm que entender a minha cabeça para vocês absorverem o máximo possível. E eu vou até pedir para a Carla que está me ouvindo. A Carla, eu quero sinceramente, assim, sinceramente, tá, Carla? Eu quero que se você puder abrir o áudio aí. Eu quero que você fale para eles, é que você começou a fazer o curso agora, mas eu quero só se você que você diga o que eu falo aqui para o meu salão para você fazer, aprender, é ou não é o que está no curso? Se você quiser abrir o áudio, Carla, é só você tocar no microfoninho, tá? A Carla passou no processo de seletivo aqui, que a gente abriu para contratar uma assistente para minha irmã. Aí eu contratei uma consultora de RH maravilhosa, e ela começou a fazer o processo. Foram, acho que quase 30 pessoas entrevistadas para chegar na Carla e falar, a Carla tem perfil, a Carla tem uma cara de pessoa que quer, que deseja. Não sei se ela conseguiu mexer aí. Mas, o que que eu quero explicar para vocês? O que eu estou compartilhando com vocês é o nível de conhecimento e de qualidade que eu tenho, que eu quero aqui no salão das pessoas que trabalham comigo. Vocês precisam acreditar no processo. O método de atendimento CPE, para encerrar a pergunta da como conquistar a cliente, o método de atendimento CPE é outro processo estruturadíssimo que você pega, imprime esse trem e coloca esse trem ali na sua frente para você se lembrar de que quando o cliente chega, você precisa cumprimentá-la, você precisa acolher, você precisa ouvir, entender qual que é o desejo dela. As duas clientes não, as duas mulheres que eu estava conversando ontem,
É uma coisa de louco, né? Porque mulher, quando começa a falar de cabelo, começa a se atropelar tudo. Aquela que estava precisando resolver o problema do cabelo dela, começou a dar pitaco no cabelo da outra. É uma coisa de louco, assim, porque todo mundo acha que é cabeleireiro e que sabe que o cabeleireiro, né? Que cabeleireiro qualquer um pode ser cabeleireiro. No sentido de que assim, começa a falar, ai, não faz isso, por que você não faz aquilo, faz aquilo? Aí eu virei e falei assim, uma estava interferindo no que eu estava conversando com a outra, porque eu estava tentando entender a outra pessoa. E a outra atravessando, falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Assim, eu virei para ela e falei assim, o que que você quer transmitir? Que fase que você tá? Porque não adianta dar um palpite de cabelo para mulher, você entender que momento que ela tá. Ah, tá. Não consegue ligar o áudio. Tranquilo, cara. Mas se puder escrever aí no chat, se a Carla começou a fazer o curso agora, né? Que ela estava ouvindo as mentorias. Eu falei para ela, não, pode ir adiante. Pra vocês terem uma ideia, a Carla, para ela se capacitar para trabalhar no meu salão, ela está tendo que fazer o curso aqui com vocês. A capacitação que eu preciso no meu salão é a capacitação que vocês estão tendo acesso. Aí a Carla respondeu que sim. Então, vocês têm que. Se vocês olham para mim e vocês, né, veem em mim resultados que vocês gostariam de ter, o dia a dia é aula prática. É aula prática, só que você tem outros professores também, né? Outros professores muito bons também. Então, você precisa entender que se vocês veem, gostariam de ter os resultados como os meus, é basicamente vocês seguirem essa estrutura, porque o Raízes, né, a formação só nasceu por conta da necessidade que eu tinha de capacitação da minha equipe. É como se vocês pertencessem à minha equipe, porque é o que eu estou entregando para vocês. É uma equipe. Entende? Então, essa conquista da cliente passa por isso tudo que eu estou falando para vocês, uma construção de processos e numa determinada ordem, tá? Bom, resolvi a questão da conquista de clientes. A Angélica, acho que a Angélica entrou. Ela estava aí agora há pouco? Não. Tá, a Angélica tinha respondido aqui. A Angélica sabia? Tá sim. Ah, Angélica, sobre escovação. Tem as suas dúvidas aqui. Vou responder as dúvidas da Angélica. Se você quiser se ligar seu áudio, Angélica, e comentar e perguntar, fica à vontade, tá? Pergunta: é verdade que o óleo essencial de alecrim ajuda no crescimento dos fios? Mas ouvi dizer que quem tem pressão alta não pode usar. Existem formas de usar óleo essencial. Tem formas que são mais sistêmicas, tem formas que são locais. Você usar uma, duas gotinhas de óleo essencial de alecrim no couro cabeludo da pessoa, não vai ter grande problema, porque no couro cabeludo ela não vai ter um efeito sistêmico de. Você tem que entender concentração, tá, Angélica? Concentração. A concentração que está sendo aplicada no couro cabeludo dessa pessoa de alecrim é tão baixa que não tem problema algum. Agora, se você vai fazer uma massagem, vai colocar muito óleo essencial numa pessoa que está com a pressão descompensada, aí eu não recomendo. Vou pegar o livro aqui do Fernando. Certo. Vamos dar uma botada de livro aqui que tá difícil de sair. Quer ver? Deixa eu ver. Já pego aqui na fonte, aqui, ó. Óleo vegetal, os óleos essenciais, manjericão. Na verdade, eu também lembro que me falou assim uma vez falando, pô, se pressão alta é uma questão de fluxo sanguíneo, né? O fluxo sanguíneo passando em um espaço apertado deveria ser um óleo essencial que faz vasodilatação, poderia ser bom, né? Na verdade, para a pessoa. Ó, tônico fortalecedor do sistema circulatório,
O óleo essencial de alecrim é ação, é movimento, mudança. Óleo para transportar nutrientes e retirar toxinas da pele. Deixa eu ver a contraindicação aqui, ó. Ó, aqui fala, né? Esse óleo é contraindicado para pessoas com pressão alta e para crianças de modo geral. Ele deve ser usado com parcimônia e de preferência no período diurno. Então, o que que eu estou falando para você, assim? Pessoas que só, ó, aqui, pessoas de pressão baixa costumam gostar do alecrim. Utilize somente doses baixas, apenas uma gota. Para uma terapia de couro cabeludo, eu nunca deixei de usar óleo essencial de alecrim. Por quê? Porque se você sabe que a pessoa tem pressão alta, 2 gotas no máximo. 1, 2 gotas. Agora, a pessoa que não tem noção do que está fazendo, pega um óleo essencial e vira 10 gotas, aí é para acabar. Por isso que eu falo para vocês, óleo essencial é dose. Dose correta, tá? Eu explico, ó, 4 gotas para o couro cabeludo. Tem esses protocolos que eu coloco 5. Hoje eu usei 5. Mas 5 gotas de óleos que eu conheço que funcionam bem. Então você precisa conhecer o óleo essencial. Os óleos essenciais que eu oriento no detox, eles são óleos que dentro daquela quantidade tá tudo bem, tá tudo seguro. 2 gotinhas de óleo de alecrim não vai, uma pessoa de pressão não vai dar nada não. Agora coloca 10, você tá doido. Aí não pode. Angélica, ficou claro para você? E sim, ele ajuda no crescimento, porque ele faz vasodilatação, né? O alecrim, ele ajuda com o sistema circulatório. Só que tem essa questão de à noite, tá? À noite, o alecrim desperta. Não é bom usar o óleo essencial perto de alecrim à noite, porque o aroma dele vai atuar no nosso sistema límbico agitando movimento, energia, tá? Próxima pergunta da Angélica. Estou com dificuldades em baixar os cabelos quebrados no comprimento. O que eu posso fazer para melhorar? Quando você for escovar essa parte de cabelos que estão quebrados no comprimento, você vai apoiar a escova por baixo da mecha e o secador por cima. Você não vai encostar o bico do secador, que aqui é um erro, né? Mas você vai usar de preferência uma escova mista. Deixa eu até voltar aqui o trecho, ó. O que fazer para baixar cabelos quebrados no comprimento? Aquele cabelo que está todo quebradinho, ou aquela pessoa que tem queda de cabelo constante e ela tem um monte de frizz no meio, no corpo do cabelo. Você vai colocar a escova por baixo da mecha, vai usar de preferência uma escova mista para ela ter mais aderência nesse fio e você vai dando esses movimentos, fazendo esses movimentinhos aqui, ó, de apertadinha com a escova. Então você vai apertando para ela entrar e você vai andando juntinho com o bico do secador sem encostar no fio. Então você vai fazendo apertadinha, escova por baixo da mecha e o bico do secador vai descendo junto, andando, ó, compassadinho, tá? Obrigada pelos elogios, Angélica. E tem gostado do curso até aqui? Explicações nos mínimos detalhes, alunas sentiram nossas dúvidas. Sonho realizado em fazer o curso da aluna. 1 ano esperando por isso, aluna. Poxa, que bacana, Angélica. Que bom saber que. São trabalhos de anos. Eu estava conversando hoje com meu esposo. Eu comecei no final de 2015. Aí em abril, em maio, eu descobri que eu estava grávida, eu parei tudo. Aí eu só fui retomar o digital no final de 2019, no meio de 2019. Então, assim, para cá já são 5 anos que se passaram. 5 anos, né? Então, 5 anos de trabalho duro, de tentando entender o que. Como eu falei, a formação surgiu de uma necessidade minha como dona de salão. E aí eu precisei atuar. Aí virou minha dor também, da parte técnica. Também fazer minha clientela, ter minha agenda cheia. E nessa trajetória dos últimos 15 anos, muita coisa eu aprendi, muita coisa eu compartilho. Basicamente é isso. Ok, next.
Agora é sobre a Cristiane Silva. Cristiane, fica à vontade também. Cristiane Silva está online. Se você quiser abrir o seu microfone e falar também, tá bem. Eu vou ler aqui. Tinha lido errado. Luma, sei que todo cabelo precisa de cuidados independente do uso de químicas ou não. Não atuo na área ainda. Minha dúvida é se, na sua opinião, cabelo com progressiva recebe ou não tratamento e se produtos que não são de uso profissionais conseguem suprir a necessidade do cabelo nesse caso. Primeira pergunta: cabelo com progressiva recebe ou não tratamento? Sim, mas ele é um cabelo mais impermeável. Então, quando a gente volta lá na aula de tripologia vivencial, a gente entende que a estrutura do cabelo deveria ser uma estrutura de dilatação e contração e de flexão. Flexão, ó, dilatação e contração, flexão e elasticidade. Então, quando a gente fala de um cabelo com progressiva, ele tem, ele tem esse comprometimento de todas essa mecânica do próprio cabelo, e isso altera também a interação físico-química do cabelo. Então, ele fica mais rígido, mais fechado. Só que o cabelo recebe tratamento? Sim. A efetividade do tratamento depende muito. Então, esse cabelo, por exemplo, que eu já falei várias vezes aqui sobre uma linha que eu gosto bastante, que ela é muito boa para esse tipo de cabelo, porque ela foi desenhada para isso, que é a linha da Granda, que é do professor Celso que me deu aula. Essa linha chama-se BB Tox. Não é Botox. É que no começo era Botox, ele colocou esse nome, mas aí veio a onda dos Botox e virou uma confusão. Mas essa linha de produtos dele é uma linha muito boa, justamente que vai trazendo mais maleabilidade para esse cabelo, porque um dos ingredientes que tem, que é o ácido hialurônico, porque ele consegue. E eu lembro até que quando ele lançou, não tinha tanto produto com ácido hialurônico. Mas aí depois veio uma leva de vários e vários produtos com ácido hialurônico. E o ácido hialurônico é um umectante, né? Ele atrai a molécula de água para a estrutura do fio. E uma das coisas que o fio da progressiva perde, que ele fica extremamente ressecado. Você pode perceber, não tem sensorial de umidade no cabelo que a pessoa faz progressiva assim. Então, qual que é o grau de dano desse cabelo? Tem que tratar. De qualquer jeito tem que tratar. Mas tesoura também ajuda. Vai removendo. Hoje, especificamente, eu atendi uma cliente que a última vez que ela veio, e ela é comissária, e demora para conseguir horário, porque comissário, dependendo da escala, aliás, eles recebem a escala, eles não conseguem ter mais do que um mês de antecedência daquilo que eles vão fazer, né? A não ser que eles peçam folga. Mas uma folga específica, assim, um evento e tal. Ela apareceu aqui, eu acho que fazia, sei lá, uns 8 meses, que eu nem lembrava quem que era. Aí ela veio e falou para mim, chegou com uma raizona grandona, falou, decidi fazer a transição, porque você me orientou. Eu falei, poxa, que bom. Ela tava perdendo o cabelo, ela tava ficando careca. Avisei, falei, expliquei para ela todo o processo. Tinha uma dermatite terrível, a dermatite dela, ó, sumiu. Por quê? Porque não estava fazendo a progressiva, não está acidificando o couro, não está ficando inflamado. E aí, ela tá nessa transição, só que ela usa cabelo longo, então ela tá com uns 20 centímetros de raiz e ela deve estar com uns 40 centímetros de cabelo com progressiva. Como eu fui orientando, ela pegou e também está evitando o uso de ferramentas térmicas. E está tratando do cabelo, está cuidando do cabelo. Então, é um cabelo que tem mais maleabilidade, é um cabelo que tem uma curvatura melhor do que estava há tempos atrás, porque ela tratou.
E, inclusive, ela está tratando com produtos que não são de uso profissionais, tá? Ela falou que tá usando uma linha coreana, acho, tá? Mas então, é isso. É possível recuperar cabelos com linhas não profissionais? Sim, é possível. É que a linha profissional, ela é desenhada para ter mais performance. Ponto. A linha profissional é desenhada para ter mais performance. Mas se for uma linha profissional incrível, não adequada para o momento do cabelo, acabou. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento que foi feito da indústria cosmética vai embora. E aí, quem é que está nessa situação aí para resolver esse problema? Você, minha aluna, meu aluno, que é daqui do cabeleireiro integrativo, que fez as aulas do módulo de tricologia vivencial e cosmetologia capilar de performance, que você é a pessoa que vai dar um match no, no produto e na necessidade do cabelo. É possível dar resultado com linha de supermercado? Sim, é possível, mas eu não vou me dedicar a fazer isso, pelo menos não agora. Não faz sentido para mim. Por quê? Porque o que que eu vou ganhar virando uma expert em indicação de linha de farmácia e de mercado? Nada. Não vou ganhar nada. Agora, se eu tenho o meu produto aqui, que eu compro, que eu confio e que eu tenho a revenda, eu faço, né, um limão dessa limonada, gente. Vocês concordam comigo? Estou viajando na maionese. Vocês querem, vocês querem ficar estudando os produtos que estão em todas as prateleiras e virar, né, uma pessoa que dá consultoria sobre produtos de mercado? Essa é a questão, né? Lu, é verdade que o minoxidil não foi feito para queda de cabelo? Sim, é verdade. Tem uma pessoa conhecida minha que postou no feed dela. Deixa eu pegar um outro livro aqui. Ai, preciso terminar de responder mas deixa eu pegar o livro e depois eu respondo direitinho essa pergunta aqui com o livro que eu tenho. Deixa eu contar uma história rapidinha sobre a minha biblioteca aqui. Estão vendo, né? Minha biblioteca está escuro aqui porque, na verdade, estou sem o ring light, aí eu não queria ligar a luz de cima para ver. Não ia ficar tão bom. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Eu não sei se eu já contei isso. Não, Maria de Lourdes, fica em paz, já vou te explicar. Meu Deus, os médicos receitam sim. Todo mundo receita minoxidil, né? Todos os dermatos, padrão ouro. Depois eu te explico. Já vou. Ah, que bom, Cristiane, show. Maria de Lourdes, aguenta que eu vou falar sobre minoxidil, tá? Continuando aqui, essa daqui é a dúvida da Cristiane Silva. Tá. Aí depois embaixo é elogio. Aí a Cristiane falou: todo o conteúdo é bacana demais, estou aprendendo muito. Gosto muito das mentorias porque acaba abrangendo todos os aspectos. E o grupo também é muito importante, porque ali a gente se motiva com os colegas. Todo o suporte que a Luma dá é excelente. Obrigada, Luma, por ser tão maravilhosa. Obrigada, Cris. Tenho mais uma dúvida sobre corte que a Cimei que colocou aqui. Ai, a Cimei não tá aqui. Chanel batidinho na nuca. Pensei em fazer uma coisa diferente que eu acho que vai tomar um pouco mais de tempo, mas eu vou fazer daqui a pouco. Porque como vai tomar tempo, eu vou responder a questão do minoxidil. E a Cinei colocou, precisa de mais aulas de corte. Sim, estão chegando, estão chegando. Deixa eu pegar aqui, gente. Esse livro é muito legal. Tá, nutracêuticos, não. Vamos lá. Minoxidil. Eu vou contar primeiro a história da biblioteca, vou explicar sobre o minoxidil e depois eu falo sobre o corte de cabelo.
E- e- Chegando, tô chegando. Micro, misturar, misturar. Ah, não tá aqui, minoxidil? Tirar aqui no índice remissivo. Minoxidil. Nossa, página 12, 15, 17, 27. 338. Vamos lá, 338 para ver o que eles falam. Ah, não, eles falam da receita. Não, então tem que ser mais para frente. 12, 15, 27. 7. Ai, minoxidil. Cadê o minoxidil? Não tá. O índice remissivo não está preciso. Vou ter que dar o feedback para eles das páginas. Eu descobri uns errinhos aqui no livro, mas o livro é excelente, só que a impressão da parte do índice não está funcionando bem. Bom, vamos lá para o Mr. Google. Enquanto isso, eu conto para vocês da história. Eu tenho uma biblioteca hoje que eu gosto muito, que é uma biblioteca que me dá muito orgulho, porque não são tantos livros de cabelo que existem, mas ao longo dos últimos 9 anos, 9, 10 anos, aconteceu que eu vi uma pessoa que tinha uma biblioteca de cabelo, que é a Sandra Rojas, uma pessoa muito amiga, inclusive, que abriu oportunidades para mim, várias portas para mim. E eu vi de alguma forma, eu acho que era no perfil do Facebook dela, porque na época nem tinha Instagram, a história da bookstore dela, como é que era? Era uma biblioteca de livros de cabelo. E eu nunca tinha visto na minha vida tanto livro de cabelo. Aquilo me encantou. E eu lembro que, se eu não me engano, foi em 2014. 2014 para 2015, eu meio que coloquei um objetivo, assim, eu vou comprar um livro a cada... Eu tinha colocado inicialmente 2 meses, que é um período curto, né? Mas eu saí comprando livro, porque, assim, isso aqui é um investimento para o salão. Comecei a comprar um livro a cada 2 meses, aí tinha períodos que eu não comprava, mas hoje eu tenho muitos livros aqui, tá? Mais de 20 livros relacionados ao assunto cabelo, visagismo ou, né, tricologia. Bom, vamos lá, respondendo agora sobre minoxidil. Aí a de Lourdes falou. Ó, minoxidil a história começa na década de 70, foi desenvolvido como medicamento para tratar a hipertensão arterial, né, pressão alta, tá? Então, o minoxidil, ele é um vasodilatador que as pessoas usavam para tratar a hipertensão e um dos, entre aspas, efeitos colaterais foi começar as pessoas a melhorarem a queda de cabelo. E aí, ele foi aprovado em 88 como o primeiro e único medicamento de uso tópico para tratar a alopecia androgenética em homens e mulheres. Então, ele nasceu em 70, na década de 70, 18 anos depois, ele foi aprovado pelo FDA. E acontece muito, né, esse período aí, desde que ele apareceu até 88, que foi uma formalização. A gente chama esse uso de quando não está na bula e a pessoa usa para crescimento de cabelos, como off-label, né? Então tá fora da bula, mas os médicos utilizam. A história do minoxidil foi essa, assim como da finasterida, que é também para tratar câncer de próstata, né? Então,
A gente tem que entender que existem efeitos colaterais dos medicamentos e alguns deles são efeitos colaterais interessantes. Só que como eu atuo como tricologista não médica, eu não vou indicar minoxidil porque minoxidil é medicamento, tá? Então, é medicamento. E hoje, quando você pega estudos de cabelo, tem um outro livro ali da Padovez que ela fala, Beno Padovez. Ah, o cara vai fazer pesquisa com algum ativo que faça, né, que tenha efeito interessante sobre a calvície. Com que ele vai comparar? Como o minoxidil é o padrão ouro, normalmente eles fazem o tratamento daquele ativo novo que eles estão utilizando com minoxidil, normalmente é 5%. Por quê? Porque é o padrão ouro. Todo mundo sabe que o minoxidil a 5% ele tem efeito de prolongamento de fase de crescimento, aumento de espessura, de densidade capilar. Ele faz isso tudo. Só que uma coisa que eu já até aviso para vocês, talvez vocês não saibam, é que uma pessoa que começa a passar minoxidil ou a tomar, né, o uso oral, não são todos médicos que gostam, é complicado o uso oral, né? Vocês precisam orientar a pessoa de que o minoxidil ele não pode ser interrompido o uso de uma hora para outra, ele precisa fazer um processo de desmame. E aí é o médico que tem que fazer esse processo de desmame. O fato de você saber essa informação é para orientar a pessoa, porque minoxidil a pessoa consegue comprar sem receita, principalmente o tópico, né? O oral não sei se dá para comprar. Mas se ela começar a comprar, é porque vi lá que eles falam que é bom, começa a passar. E de repente ela para, ela pode ter um efeito de rebote, né? Que ela melhorou a queda de cabelo dela, tá indo bem, só que ela, de repente ela parou, desencanou de passar minoxidil e ela corta o minoxidil de repente. O que vai acontecer? Ela corre o risco dela ter queda de cabelo, tá? Normalmente é uma queda uns 2, 3 meses depois da interrupção do minoxidil, vem uma queda. Ela fala, mas eu estava usando minoxidil e agora eu tô com queda. Pois é, se parou de uma vez, o corpo não entendeu e é como, eu brinco que o minoxidil é como se fosse uso de esteroides anabolizantes. O folículo lá, tá todo bombadão lá, tá trabalhando, tá recebendo lá o minoxidil, super forte e tal. E de repente tira tudo e ele murcha. Ele não mantém aquela estrutura, tá? Aquele funcionamento. Tá bom, gente? Respondido sobre minoxidil? Cadê a... Quem foi que perguntou? A Maria de Lourdes. É verdade mesmo, eu já usei a pós-bariátrica, mas realmente cai depois tudo. Maria de Lourdes, você recebeu a instrução de que você não deveria ter parado o minoxidil de repente? Então, a recomendação do médico, normalmente eles falam de 2 vezes por dia o uso do minoxidil. Não receber orientação lá, tá vendo? Veja bem, eu não sou médica para prescrever o minoxidil. Eu não sou médica para falar para a pessoa desmame, tire o minoxidil. Mas eu sou uma profissional cabeleireira, tricologista, mas vocês, por serem cabeleireiros, vocês também podem. Que viro para a pessoa e fala: cuidado, se você está usando, peça orientação profissional se você quiser parar, porque senão você pode ter este efeito colateral que muitas vezes o próprio médico não explica. Guardem essa informação no coração de vocês e no caderninho aí de anotações. Ok, Vanessa entrou. Quanta gente, que legal. Agora eu vou responder aqui, ó, a pergunta da Cinei. Como fazer Chanel batidinho na nuca? Tenho muito medo de errar. É o seguinte, eu
estou a muito custo fazendo a gravação das aulas práticas. É um processo que vai dar tudo certo, eu vou me libertar, eu vou resolver isso. Ano que vem vou brotar conteúdo prático para vocês. Vocês vão falar assim, nossa. Inclusive, segunda-feira eu vou liberar aula de corte, tá? Porque é uma das coisas que é isso que eu estou resolvendo aqui, esse final de ano. Mas eu vou fazer um negócio diferentão hoje. Só que, ó, vamos combinar. E eu vou até deixar avisado, Ju, não faz corte, tá? Não faz corte disso que eu vou fazer agora, tá? E vocês que estão acompanhando aqui, vocês, queridos alunos, entendam o que eu vou fazer, tá? Eu vou trazer uma referência para vocês, e é muito legal, que eu pensei, que surgiu totalmente agora, e é fazer um comentário. Nikitotkin. Maxim Nikitotkin. Cara, o nome desse cara. Só fui descobrir recentemente que ele é ucraniano, velho. Nossa, é um dos caras que eu gosto demais de assistir trabalhando. E ele faz um trabalho muito legal. Vou compartilhar com vocês uma referência de corte para vocês já começarem a treinar o entendimento de vocês sobre corte de cabelos. Porque isso aqui é escola gringa. Gringa! Lembra que eu falo para vocês que vocês têm potencial de serem os melhores cabeleireiros do mundo? É isso que eu estou fazendo com vocês, trazendo para vocês referência gringa. Vamos entrar aqui, ó. Esse aqui é o perfil. É o Maxim Nikitotkin. Eu demorei muitos anos para conseguir falar o nome desse cara. Vamos entrar aqui neste perfil Mara, que ele tem muitos e muitos cortes. Chanel batidinho na nuca. Cara, é isso aqui, ó. Chanel batido na nuca. Perfect Bob. Olha, 4 milhões de visualização num vídeo de 6 anos atrás. Vamos assistir Together, que eu vou comentar, porque o vídeo dele não tem comentário nenhum. Mas ele é muito Às bem vezes, o editado. trabalho pode ficar extremamente complicado. Deixa eu ver se eu compartilhei o áudio. Vocês estão ouvindo o áudio? A não ser que você use a Só me falem aí, Monday.com, por favor, se uma vocês estão ouvindo o plataforma de áudio. gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho da sua equipe em uma só tela. Assim, a comunicação fica organizada em um só Não sei lugar se eu marquei ou não e, em marquei poucos para cliques, é aparecer. possível obter uma visão geral de todos os Chat. aspectos do Gente, seu me dê um negócio, feedback aí. porque Vocês estão quando tudo ouvindo está alinhado, o nada áudio? atrapalha seu Mas se bem caminho. que ele tanto faz, porque é com som. Olha lá. Muito lindo. Todos. Vamos lá agora. Vocês vão ver Luma comentarista. Agora vamos virar comentarista. Tá ouvindo. Maravilha. Vamos lá. Então, assim, antes e depois, né? Cara, isso daqui também é muito legal, muito massa. Aqui a moça ela já tava com um bobzinho decidinho. Então, ele basicamente vai refazer o trabalho. Vamos assistir essa delícia de tutorial aqui, de passo a passo. Não tutorial, é o cara trabalhando. É um tutorial, sim. Vamos lá. Ó, vamos começar aqui, ó. O que que ele está trabalhando? Trabalhando fase úmida, penteando esse cabelo para trás. Isso aqui é uma técnica gringa. Poucos cabeleireiros brasileiros fazem isso, ó. Ele vai e volta o cabelo com a mão. Eu acho que eu vou até tirar o som para vocês, porque não vai adiantar muita coisa o som do vídeo. Vou deixar sem som. Ele vai e volta o cabelo com a mão para ele entender como é o caimento natural desta persona, essa pessoa. Aí ele já vem, taca aqui uma subdivisão diagonal, que já é um pouco de, vamos dizer assim, uma certa quebra de padrão. Se bem que é uma subdivisão diagonal que faz parte do triangular, tá? Ok. Ele está fazendo uma subdivisão diagonal, reservando, né, topo e franja, só que um topo triangular. Por quê? Porque ele vai fazer um cabelo triangular, meu povo. Você consegue entender? Ô Maria de Lourdes, o som tá baixo, mas o meu som você tá ouvindo, né? O meu áudio, meu microfone você tá ouvindo, certo? Porque o que interessa pra gente aqui é, vocês entenderem o processo através do que eu tô explicando, tá? Olha lá, subdivisão diagonal, né? Póstero anterior,
descendente, não, posterior anterior. Separou bonitinho lá, mas se você parar para observar, é uma divisão auricular. É uma divisão auricular da auricular. Só que ele fez blocos de subdivisão grandões. E vida que segue. Vamos lá. Olha lá. Subdivisão auricular. Diagonal. Coisa linda. Trabalho, né? Muito limpo. Legal. O que que ele fez? Aqui, ele fez a subdivisão, né, central. E ele pegou, você pode perceber aqui, ó. O topinho é o pico do occipital, porque é justamente onde ele vai trabalhar essa nuca, a nuca batida. Subdivisão ligeiramente diagonal também, ó, porque ele tá fazendo cabelo triangular. Olha que trabalho lindo, ó. Fez o mise en place. Pegou, separou tudo lá bonitinho já. Que isso, ó, o profissional ele só consegue fazer isso aqui porque ele está projetando que o módulo 1, gente, módulo 1 do curso de corte classe A. Se vocês não entendem o projeto, vocês não conseguem executar com segurança. Faz sentido para vocês que eu estou explicando? Vocês estão conseguindo entender o que ele está fazendo com os meus comentários? Respondem aí para mim. Ah, a Angélica respondeu que sim. Olha lá, trabalho limpíssimo, mas ela baixou a cabeça e ó, você vê que, como ele fez a divisão, não fez a divisão central, você está vendo que a proporção de cabelo nesse bloco aqui está maior, porque a divisão está ligeiramente, não está no meio, né? Está naquela marcação que ele fez. Então, a gente vê que o centro do corte do cabelo dele, por conta do caimento, olha que coisa linda, agora que eu percebi isso, é justamente o redemoinho, é como se fosse o redemoinho dela aqui, ó. Nossa, a divisão de cabelo dele ficou, caramba. Nossa, você consegue ver certinho aqui, cabelo que vai para trás, cabelo que vai para o lado, cabelo que vai para frente. Rapaz, lindo. Ah, olá. Olha lá a pessoa filmando lá atrás. Esse trampo de filmagem é incrível também. Vamos lá. O que que ele vai começar a fazer agora? E, né, a Cineide que perguntou, ela vai entender agora como esse sujeito trabalha lindo, trabalha muito lindo. Ele trabalha com limpo, ele trabalha com uma clareza do que ele está fazendo absurda. Subdivisão, ó, vertical, graduação, porque, né, a gente tem o nosso A e tem o B. O B é maior do que o A. Só que na hora que ele soltar esse cabelo, o B está aqui em cima e o A está aqui embaixo. Então o B não cobre A. Por isso que isso é uma graduação, que é justamente a nuquinha batidinha, gente. Aí ele faz a segunda mecha e ele faz a primeira mecha central e ele pega a segunda mecha e leva, né, a linha de corte e faz a segunda mechinha. E faz a terceira mechinha. Aí vem o pulo do gato que estava nessa instrução aqui, que vocês precisam entender. Vou até voltar, ó. Cara, massa demais. Ó, ele faz a primeira e a segunda mecha. A terceira mecha ele vai levar para a segunda. A quarta mecha ele leva para a terceira. Tá claro isso para vocês? Aqui foram duas mechas guias que ele fez. E aí ele foi levando a anterior, a próxima mecha para a anterior. Ou seja, ele vai deixar esse fio de cabelo que está aqui mais na lateral, mais longo. Aqui é o ponto mais curto, com relação ao comprimento. E as laterais aqui, ele vai levar para lá. E, e o, o trabalho dele, ele faz esse processo acelerado. Eu vi uma vez ele falando que ele, como aluno, ele não gostava de ter que assistir na velocidade normal. E aí ele começou a fazer os vídeos dele com velocidade acelerada.
Cara, e é muito profissional a gravação. Olha lá, que coisa linda. Tá vendo? Aqui dá para ver claramente. Opa, aí ele começa a fazer um negócio chamado cross-check. Angélica, cortando em 45, 45 graus. Mas lembra disso, graduação. Graduação é a relação do fio B para o fio A, tá? Mais importante do que você lembrar os 45, tá? Aí ele está fazendo cross-check. O que que é o cross-check? Se ele passou em vertical, ele volta em horizontal. Para quê? E pode perceber que como ele preservou o comprimento da lateral, aqui, ó. Ah, ele preservou o comprimento de lateral. Aí ele vem e ele tem um cross-check retinho aqui no ponto da mão dele, porque esse cabelo da lateral tá vindo comprido. Então a conferência ele faz ali, belezinha. Terminou a nuca, agora ele vai fazer cabelo de coronal. O que que ele vai fazer? A mesma coisa. Só que ele vai usar, aqui tá falando que, deixa eu ver, ele vai usar uma mecha central, a segunda, então ele faz três mechas, aqui, segundo esse gráfico, né, tem que ver na hora da execução, três mechas guias aqui, uma do lado da outra, e depois ele vem trazendo a anterior para ganhar comprimento de lateral. Ó, Angélica, dá para você ver que o movimento da mão dele é realmente, a linha de corte é bem 45 graus. Mas, de novo, ó, aqui já começa uma certa confusão, por quê? Aí ele já mudou. Ele começa com graduação, ó, graduação, e de repente ele começa ali, ó, no meio aqui no meio da coronal média, ele já começa a fazer camadas. Olha, que isso é avançado, cara. Por quê? Porque, pode crer. Por que que ele começa a fazer camadas aqui, ó? Isso você precisa entender muito. Quando a gente faz, ó, esse movimento aqui, ele está ainda seguindo a curvatura da cabeça. Só que a partir daqui, ó, a cabeça começa a afundar e ela vai achatando e vai achatando. Se você ficar nesses 45 graus, quando você solta esse cabelo, ele cai igual uma cumbuca aqui, ó. E ele não quer isso. Então ele chega nesse ponto que ele começa a fazer, ó, camadas. Aqui em cima ele começa a fazer camadas. Para não virar cumbuquinha. Fez a mecha guia, segue o jogo. Graduação, graduação, elevou, camadas. Por isso que vocês precisam entender o que que é camada, o que que é graduação e o que que é linha. Mas tá vendo como ele joga limpo, limpo? Na execução úmida é muito limpo. Você consegue entender tudo que ele está fazendo. Puxando para trás, ó. E tá puxando para trás. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando do que eu tô fazendo? Porque eu não tinha planejado isso, mas eu particularmente estou achando muito legal. Estou me divertindo aqui. Cadê? Ele tem que passar o vídeo mais devagar, mas eu tô amando. Ah, é rápido, né, Angélica? É a dinâmica do trabalho dele. Mas eu posso deixar mais lento aqui no meu player. Deixa eu ver no meu player. Velocidade de reprodução, vou jogar aqui para 0,75. Deixa eu ver aqui. Ó, e isso também você precisa perceber. Ele começa a posição, ele está sentado. Só que como ele quer continuar, ele muda a posição do corpo dele para aquilo que é mais confortável para ele. Começa sentado de novo. Esse cara trabalha muito de motion também, sentado no banquinho. Ó, começou lá, já passou para a próxima pegada da mecha, levantou. Sentado, começou, levantou. Olha lá.
trouxe para a mecha anterior, e essa lateral aqui, ele não traz para a mecha anterior, ele traz para umas duas mechas para trás. E olha lá, cross-check na horizontal, coisa linda de ver. Aqui a gente consegue ver bem, quando se o cabelo está bem cortado, assim, ó. Porque, lembra lá na parte de corte que eu falo sobre criação de forma? Olha como é claro. Crystal clear, né? Em inglês a gente fala crystal clear, é muito claro que esse cabelo é um cabelo triangular nele. É muito, dá para ver muito bem. Que a forma interna do cabelo é triangular. Só que chega aqui em cima, não, ele manteve o triangular, ele manteve o comprimento. É isso mesmo. Pá, aí o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele separou, ele separou aquela subdivisão que ele tinha feito, separou uma mecha numa diagonal, e ele vai fazer um negócio que é... Oi, lindo, tudo bem? Mamãe tá em aula, tá? E ele vai fazer um negócio que para muita gente é assim, absurdo isso aqui. Ah, o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ele fez a primeira mecha guia dele para cima e não embaixo. Maravilhoso, né, Angélica? Gente, isso aqui é primoroso, o negócio é bonito demais. Olha lá. Ele vai fazer aqui, ó, layers, camadas, só que ele vai fazer camadas que são camadas aumentadas. Isso eu já expliquei para vocês. Gente, só quem... Eu quero saber aqui, ó, quem daqui assistiu o módulo 1 do curso de corte classe A? Se você assistiu o módulo 1 de curso do corte classe A, você está entendendo absolutamente tudo. Tudo. Por isso que foi tão difícil para eu montar esse primeiro módulo do curso corte classe A. Gente, isso aqui é classe A. Ainda não cheguei no corte. Angélica, quando você chegar no corte, você passar pelo módulo 1, que é construindo inteligência em corte, tudo que eu estou falando para vocês vai soar assim como, cara, a Luma falou isso, é verdade, agora eu entendo o que esse cara está fazendo. E eu só estou conseguindo passar para vocês porque a construção desse curso me trouxe essa fluência no que o cara está fazendo. Nossa, vocês vão virar Regiana, cadê Regiana? Regiana saiu, não? Regiana do céu, seus níveis de corte vão. Vocês têm que entender que aquele módulo 1. Meu, deixa eu falar, uma loucura. Esse módulo 1 que eu fiz para vocês é muito doido. Ô, filho, falando nisso, você falou que você queria fazer o curso da mamãe, né? Se fizer o curso de corte passeado, depois a gente vai assistir tutoriais juntos aqui, ó. Vai ficar bom em corte rapidinho. Pedro falou que quer fazer meus cursos. Falou que quer cortar cabelo, né? Vamos ver. Aí, ó, ele vem aqui, tal, tira 3 dedos de cabelo pra cima. Aí você vira e fala, meu, como é que isso aqui vai dar certo? Como que isso vai dar certo? Isso vai dar certo. Por quê? Porque ele não tá fazendo a primeira vez. Ele conhece esse cabelo. E ele vai lá e pega e joga tudo lá pra cima. Jogou tudo pra cima, pronto, camadas aumentadas. E quando ele joga tudo pra cima assim, ele tá preservando. É muito louco, né? Mesmo. Ele tá preservando o comprimento. Vamos ver onde é que cai esse cabelo. Olha lá. Cara, nossa. Ó, vamos voltar para ver isso aqui. É muito controle. Olha onde está o comprimento do cabelo na hora que ele penteia para baixo. Ó, ele começou. Ó, olha onde está o comprimento do cabelo dela. Ó, se a gente penteasse esse cabelinho, ele tá mais ou menos na linha aqui da nuca dela. Aí ele pega e faz esse absurdo aí de levantar o cabelo para cima e você fala que isso aqui vai dar muito errado e não dá errado. E olha onde é que cai o cabelo dela depois. Cara, tá no mesmo lugar. Por que que tá no mesmo lugar? Porque quando ele levou duas mechas para muito longe do ponto de origem delas. Então, o que que ele tirou? Ele tirou peso. Ele fez camadas aumentadas e ele não mexeu no comprimento. Fabuloso. Aí vem a outra lateral. O que que ele vai fazer? Olha, aqui também esse gráfico é muito bom deles aqui, ó.
Isso aqui significa que tem mais comprimento da parte lateral da cabeça dela. E aqui tem menos comprimento, ó, que é justamente o formato que a gente consegue ver aqui. Então, ele deixa a linha de corte ligeiramente maior no cabelo da temporal. E tal, do mesmo jeitinho, ó. Vai falar, pô, eu não sei se eles cortam a edição dele conferindo. Acho que eles cortam a edição dele conferindo, mas ele com certeza tem que conferir esse cabelo. Aí, ó, outra tesourada master. Ele pegou lá o ponto de referência da mecha da coronal dele, pegou aquele cabelo que estava separado aqui em cima. O que que ele vai fazer agora? Camadas. Mais camadas. Pau. Camadas quadradas. Com base na mecha guia. Ó, elevou todo mundo daquele setorzinho para cima. Agora a gente tem que ver a propaganda. Propaganda. Pulou. Pronto, vamos voltar à programação. Maravilha. Olha lá, dá para ver certinho a mecha guia dele. Ele não está fazendo adivinhação ali, ó. Olha lá, ele vai pegar de novo a mechinha central ali. Vamos lá, ó. Vamos lá, bonitinho. Aqui, ó. A mecha guia dele tá aqui, ó. Aí ele vem e pau. Joga a mecha, ó. Ele pega a outra mecha e aí ele empurra a mecha para trás. Ele não tá com tudo para cima em direção, nem em direção ao peito dele. Ele levou para trás para manter comprimento. Vocês conseguem perceber como ele projetou a mecha para trás? Pau. Vai que cena da hora, né, filho? Uhum. Aí agora ele separou, ó. Ele tinha se reservado esse topo triangular com a divisão do caimento natural dela. Vocês podem perceber, olha o redemoinho dela aqui, gente. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. Aí ele vem com a subdivisão vertical, né? E empurra para a central. Quando você pega e joga a mecha, você faz uma mecha guia fixa e você vai empurrando a galera para a mecha guia, você vai ganhar comprimento. Olha lá. Nossa, que edição maravilhosa. Ó, só que aí na hora que a gente vê nessa angulação, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo o overdirecionamento, ou seja, pegando o cabelo que cairia naturalmente para frente e jogando ele para trás para também manter comprimento. E ele vai fazer layers, né, camadas, só que com uma linha diagonal. Jogou todo mundo para lá, lindo. Pronto. Aí vem a fase seca. Por isso que eu falo, todo bom cabeleireiro, ele faz a fase seca, a fase úmida e a fase seca. Aí tá fazendo a escovite lá para encaixar esse cabelo. Aí ele começa, agora ele vai começar técnica de refinamento. Refinamento. Boa noite, Wellington. Internet melhorou agora? Olha lá. O que que ele vai fazer aqui, ó? Depois que ele faz a escovação, e ele faz uma escovação para esse cabelo cair bem neutro, dando umas judiadinhas na cliente, aí, ó, ele começa a fazer o que a gente chama de deep point cutting. Deep point cutting. Com aquele cabelo seco lá em cima, com elevação. Aí, olha a destreza do cara. Ele vem, faz deep point cutting, guarda a mecha que ele já trabalhou e faz uma subdivisão horizontal e mete o deep point cutting ali também, ó. O deep point cutting vai trazer profundidade para esse cabelo e vai misturar para ele não ficar nada marcado. E aí, ó o domínio do cara, é igual quando o jogador pega, olha para um lado e chuta para o outro. Sabe, filho? O cara bate a tesoura aqui olhando para a câmera, ó. Não precisa nem olhar para.
E uma das assinaturas dele é essa, que ele tá, na hora que ele tá fazendo a texturização, ele olha pra câmera assim. Olha lá, olha lá, olhadinha dele. Aí faz e vai fazendo e não pega o dedo, ó. Como é que pode isso? Não sei. Filho, sabe o que o vovô falava? Isso daí acontece porque a tesoura, ela vira uma extensão da sua mão. É como se seus dedos fossem maiores e você sabe onde seu dedo tá. Você fica enfiando o dedo no olho, no lugar errado, assim, porque você não sabe o tamanho da sua mão? Não, né? Não. Né? É igual a tesoura. Vai terminando daqui a pouco, tá? Olha lá. Subdivisão de point cutting, ele texturiza todo o cabelo, filho. Todo o cabelo. Ai, já teria arrancado um pedaço do meu dedo, a Angélica falando. Angélica, no módulo 1 do curso de corte classe A, você tem um exercício que eu preparei com base numa metodologia oriental. Muito legal do papelzinho. Você lembra do papel que eu fiz? Que a mamãe desenhou no PowerPoint? Papelzinho para cortar? Você lembra? Aí tem uns triângulozinhos. Tem exercício para você fazer no papel. Você vai imprimir o exercício e você vai fazer, tá, Angélica, com a tesoura. Eu quero fazer também. Só você, ó, marcar o dia e o horário para você fazer o curso. Ó, gente, isso aqui é muito satisfatório. Olha, ele fez uma. Safadinho, olha, eu peguei o que você fez. Olha aqui, vou voltar aqui, pô, porque o cara é tão ninja, mas só consigo perceber que eu sou ninja também, ó. Ele pega a mecha, ó, ele embrulhou para trás com pente o cabelo de contorno, porque ele não quer que o cabelo de contorno entre nesse momento aqui, ó. Olha, ele tirou aqui, ó. Aí depois dá uma olhadinha, ó. Quem é que pegou o que eu fiz? Eu peguei. Eu peguei o que você fez. Ele tirou o cabelo de contorno, senão ele ia criar buraco na frente e ele não quer fazer o buraco na frente, pô. Nossa, ele foi inteligente. Foi. Nossa, olha como esse cabelo já responde muito à textura. Delícia, todo texturizado. Vocês percebem quanto de cabelo que ele tá tirando nessa fase? Tá tudo bem, porque tá tudo definido, comprimento, formato, interno, forma externa. Agora ele chega na parte ali, ó, da franja. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele fez pouca coisa até na franja. Depois ele faz o pezinho pra cabeça. É. Não, mas o que que acontece? Na hora que ele chega na franja, a proposta desse Chanel aqui é ter uma certa solidez na frente. Legal. Tá, ele simplesmente fez a elevação e manteve toda a linha de corte que ele fez. Aí joga para trás, confere caimento. Aí ele vai para uma coisa que eu vejo que ele faz em muitos trabalhos, que é essa limpeza com máquina de acabamento com os fiozinhos que estão fora do lugar aqui. Então ele faz essa limpeza, é bem um processo bem visual, assim, bem. Cara, é um refinamento do refinamento. Aí agora ele começa a dar a baita assinatura de corte com point cutting. Oh, não, tá perfeito aqui, tá uma linha. Pois é. Calma, deixa eu mostrar pra você. Se você separar aí, eu pego minha rosa. Ah, não, filho, a tua mãe tá dando aula, ó. E ele vem e faz o refinamento da linha. Se ele olha que tem um certo peso aqui em cima, ele vai lá e pum, resolve. E aí vem fazendo a linha que ele quer com a cliente inclinada com a cabeça do outro lado. Por quê? Para esse cabelo cair, encostar na pele e ele não, e ele fazer de fato uma linha. Se a cliente não está com essa inclinação, o cabelo vai ficar solto, ele vai tentar pegar, ele pode levar um pouquinho ali e virar uma graduação. Então, ele vira a cliente, faz a cliente dar uma inclinada de cabeça e faz a limpeza da linha de corte. Olha que coisa mais linda. Olha lá, empurrou, ó. Olha lá, ele deixou uma linha aqui, ó. Linha, exatamente. Por isso que eu falei, ó, o treino que eu vou liberar para vocês, treino não aula, que eu vou liberar para vocês, que é a primeira aula prática, é a aula prática de linha.
Porque é fundamental. O que esse cara está fazendo agora é a construção de uma linha que o cabeleireiro brasileiro quase nenhum consegue fazer. O Renato Fus faz. E eu também. Ah, eu também consigo fazer uma linha boa, viu? Olha lá. Tá vendo como ele mexe na cabeça da cliente? Ele faz a cliente inclinar para ele poder fazer a limpeza. Ele faz a cliente inclinar a cabeça para ele poder fazer a limpeza desses fios, que são os fios aqui, ó. Olha esses fios aqui no pescoço dela. Tá cheio de fiozinho. Acho que foi essa paquete que não deu certo. Não, ele vai continuar limpando. Fica vendo. Vai continuar limpando. Aí ele vem com a maquininha. Ó lá. Inclina a cabeça da cliente, limpa tudo, limpa todas as rebarbas. E ele vai fazer uma coisa que é muito característica de cabelo europeu. É difícil a gente ver no Brasil. Ele faz uma linha curvinha aqui que faz um biquinho aqui. Vocês vão ver. É muito característico de cabelo europeu. Cabeleireiro europeu bom. Não, Olha não lá. para ele. Ucraniano. Olha este cabelo, Pedro Vinícius. É bonito, né? Fala sério. Ó, Aqui, ó. e ó, sabe aquela olhadinha na hora que ele deu? E ele pegou e guardou o cabelo no pente? Uhum. Fez assim, ó, tirou. Por quê? Porque ele queria essa solidez que Mas tá não- nesse contorno aqui, Mas gente, senão de ia cabelo. Senão Não, ia fica fazer tudo. Tá? um buraco ali, ó. Senão ia fazer um buraco nessa linha. Olha que conexão. Gente, olha o caimento desse cabelo. Olha a Ele ficou muito finalização. fofinho. Ficou muito assim. Olha essa textura. Nuca, caimento. Tem uma bolinha aqui de nada aqui, né? Mas tá perdoado. Mas olha esse caimento, gente. Olha o movimento, a distribuição do peso, a forma. É um cabelo triangular, mas ele é um triangular que tem, ele tem as bordas arredondadas. Ele não é um cabelo triangular duro. Ele tem um arredondamento também. Nossa, velho. Nossa, a posição de cabeça para fazer a filmagem valorizou demais. Quando a gente fizer Chanel, tem que fazer a cliente fazer essa inclinação e virar para baixo, para valorizar. Olha lá o biquinho, ó. O biquinho que O eu falei. biquinho, ó, verdade. Ele fez isso daqui, ó. Olha lá aqui, ó. Aqui, ó. Aí. A curva. Lindo demais. Ah, como diz os gaúchos, bate, você tá doido. Lindo demais. Digníssimo. Ó, merece aplausos. Que cabelo bonito. Olha que bonito, de duas cores. Ele faz o cabelo doido também. Ele tem uma vibe meio progressista, meio mas, né? É um grande profissional. E acabou. Deixa eu desligar aqui. Cadê o descompartilhamento de tela? Aqui. Pedro Vinícius, você precisa tomar banho. São 9h30. Vai lá que eu vou comentar então. Tá? Deixa eu terminar aqui agora a minha mentoria com as alunas. E aí, meu povo, o que vocês acharam desta improvisada que eu dei aqui? É, é é praticamente um react. Eu fiz hoje um react aqui para responder a dúvida da Cimei. Mó legal, né, cara? Ó, eu falo para vocês o seguinte, digo uma coisa para vocês. Sigam o Maxim Nikitotkin, não é fácil o nome dele, mas coloca lá Niki no YouTube que eu já Nikito. Se você escrever Nikito, ele vai aparecer na sua vida, Nikitotkin. Fabuloso, porque eu fiquei sabendo ucraniano recentemente. E assim, as escolas europeias de corte de cabelo são as mais admiráveis, né? Porque os caras realmente dominam, tá? Eles realmente dominam. Mas, entretanto, todavia, nós temos a possibilidade da gente conseguir fazer trabalhos melhores. Ai, gente, eu já bati o olho aqui, já vi um negócio que já não me agradou muito. Acabamento feio, cabelo proporção de.
Já bati um olho aqui, já vi um trabalho que não gostei, mas é complicado eu falar também. Por isso que eu falei, ó, esse React é interno, tá? Vamos ver se eu faço ele externo. Bom, vocês gostaram? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Comentem. Tem alguma dúvida? Coloquem as vossas dúvidas aí. Se não houver mais dúvidas, vou encerrar a nossa aula de tira dúvidas. Ai, tem um recado importante. A gente não vai ter essa aula. A gente não vai ter essa aula em dezembro, porque a quarta semana é dia 25 de dezembro, gente. Quarta-feira próxima já vai ser 25 de dezembro. Nós não teremos a aula ao vivo de tirar dúvidas, mas reserve a data no seu calendário, dia 11 de dezembro. Haverá algo especial que eu vou fazer. Não vai ser a aula de tirar dúvidas, vai ser algo especial. Legal, quero participar de uma. Quer participar? Quero participar aqui. Hum, é só você pegar o link no celularzinho lá e você assiste. Já fiquei ansiosa. Ei, Angélica. Mas vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Recomendo todos acompanharem, assistirem. Vai ser mais um conteúdo diferente, novo. E não vai ter aula dia 25 de dezembro, porque obviamente é uma quarta-feira de Natal. Ok, gente. Será no dia do meu aniversário. Cristiane, você nasceu dia 25 de dezembro? Senhora Natalina. Eu sou 25 de janeiro, exatamente um mês depois. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Estão felizes? Gostaram da aula de hoje? Hoje foi um freestyle aqui. Foi estilo livre. Pode fazer Gostaram? Estão felizes? Estão satisfeitos? Posso ir embora? Regiana, você vai ficar fera em corte, menina. Você vai ficar muito fera em corte. Gente, vocês vão fazer muito dinheiro cortando cabelo. Vocês vão fazer muito dinheiro. Vocês vão fazer uma carreira em corte de cabelo. Você é doido. Mãe, olha essas letras assim, diferentes. Pois é, filho. Essas letras eu nunca soube o que elas eram. Vamos ver se o Google sabe. Preciso me dedicar em cronograma. Regiana, é o primeiro passo. Você tem que ter cronograma, você precisa vender o cronograma, seguir o passo a passo, usa a ficha para vender cronograma, que cronograma vai te dar resultado, vai te dar fama, o cronograma vai te dar segurança para você saber, inclusive, recuperar cabelos que muitas pessoas não conseguem recuperar, ou até mesmo numa situação de que você, a partir do momento que começa a fazer químicas, você saiba compensar o dano químico que você vai fazer, porque sim, a gente vai fazer uma tonalização, uma coloração, a gente vai agredir esse cabelo. Mas você sabe onde chegar e como recuperar. Isso aí é fundamental. Não dá para pular passos, tá? Não dá para pular essa hora. Não vocês vão. É isso. Beleza, gente? Vou nessa então. Agradeço a participação de todo mundo. Wellington, Regiana, Emanuela, Angélica, Juliana, Cristiane Silva, Cristiane Serra, Maria de Lourdes, Vanessa e Carla. Muito grata por vocês acompanharem a aula até aqui. Você que está acompanhando, assistindo gravado, agradeço também. Ouça aquilo que eu passei, da orientação, de seguir as tarefas, principalmente quando você entrar em corte, para você aproveitar e voltar de novo nessa aula comentada aqui, desse React que eu fiz do corte, você vai entender com muito mais clareza tudo isso que eu falei do corte, tá? Então é isso. Boa noite, gente. Beijo para todo mundo. Tchau! Ah, tchau, tchau, Pedro. Aqui, ó. O cara ficou para aula, meu. A aula tava legal, né, cara? Veio aqui, sentou, ficou vendo o cabelo. Esse aqui tá já com o olhinho ficando treinado para cabelo bonito, ó, não é? Né? É isso aí.
Já falei, se quiser virar cabeleireira, vou mentir, mas são um cabeleireiro rápido. É isso, gente. Fui. Beijo. Tchau.